sejam muito bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Elias e eu tenho 43 anos, tenho cor parda, cabelos e olhos pretos, estatura mediana e estou trajando uma calça jeans, uma camisa preta e a nossa sala de aula é um estúdio de TV. Eu vou usar uma tela interativa para anotações. A nossa aula de hoje é sobre o governo Collor, um governo super importante da fase da nova República Brasileira. Para a gente começar a falar dele, é interessante lembrar as eleições de 1989. Elas foram super importantes porque, pela primeira vez, os brasileiros iriam escolher o seu presidente pelo voto direto. Afinal de contas, durante o período militar, as eleições diretas não aconteceram. No último governo militar, até houve uma campanha pela volta das eleições diretas, que ficou conhecida como as diretas já, mas a emenda não foi aprovada naquele momento, e o último presidente, que seria essa transição do poder dos militares para o poder dos civis, que foi eleito, foi o Tancredo Neves, ainda pelo colégio eleitoral, por voto indireto. Então, essa de 89, ela finalmente seria a eleição na qual os brasileiros iriam voltar a escolher o seu presidente pelo voto direto. E aí, nós tínhamos vários candidatos naquela época, foi uma eleição muito marcante, muito dinâmica, e no final das contas, quem é que foi para o segundo turno? Quem foi para o segundo turno? De um lado, o Fernando Collor de Mello, e do outro lado, o Luiz Inácio Lula da Silva. O Fernando Collor era do Partido da Renovação Nacional, o Lula do Partido dos Trabalhadores. A propaganda do Fernando Collor, ele era o caçador dos marajás, aquele que faz corte nos altos salários da máquina administrativa, aquele que vai caçar os marajás. E o Lula vem com uma plataforma defendendo a anulação da dívida externa, a reforma agrária, o fortalecimento do Estado. E aí, numa eleição extremamente polarizada e emocionante, no fim das contas, quem ganhou foi o Fernando Collor de Mello. E ele ganhou com 42,75% dos votos contra 37,86% do Lula no segundo turno, meus amigos. E aí, quando o Collor ganha, ele já vai surpreendendo o país. Por quê? Porque logo no início do governo Collor, os brasileiros vão tomar aquele susto. E qual é o susto que eles vão tomar, meus amigos? Com a medida anunciada com o início do governo do Collor, ele vai logo anunciar o chamado Plano Collor. E aí, nesse Plano Collor, nós vamos ter congelamento de preços, nós vamos ter a substituição da moeda brasileira, do cruzado novo pelo cruzeiro, e nós vamos ter uma medida polêmica, galera. Confisco de depósito bancário em contas correntes, aplicações financeiras, cadernetas de poupança com valores superiores a 50 mil cruzados novos por 18 meses. Então imagina a galera que tinha esse dinheiro no banco que foi confiscado, imagina o susto que a galera levou nessa época aí, quando foi anunciado o Plano Collor. Meus amigos, muita gente foi à loucura com essa medida. E aí, o que aconteceu depois? Nós tivemos também corte de gastos, nós tivemos também demissões de funcionários públicos e a gente vai perceber que a agenda do governo Collor era uma agenda neoliberal. É quando ele vai trabalhar para realizar privatizações de empresas estatais, vai trabalhar também para abrir o mercado brasileiro para produtos estrangeiros. Então você vai ver que são medidas que seguem uma agenda, e uma agenda neoliberal naquele momento de abertura da economia. E aí, para o capital estrangeiro. E aí, o que vai acontecer em termos de consequências? Quais serão os impactos dessas medidas para o país? Nós tivemos uma recessão, nós tivemos falências, nós tivemos queda nas vendas, tivemos perda de poder aquisitivo dos salários, tivemos demissão de trabalhadores, a inflação voltou e isso tudo, meus amigos, vai conduzir para um cenário de crise. Não só por conta da questão econômica, mas também porque vem aí uma crise política que o Collor também vai enfrentar no governo dele. E essa crise política, ela acontece porque começam a surgir denúncias de desvio de dinheiro público. E aí, meus amigos, essas denúncias acabam sendo consolidadas quando o próprio irmão do presidente, o Pedro Collor, acusa o PC Farias, que era amigo e ex-tesoureiro de campanha presidencial do Collor, de chefiar um esquema de corrupção baseado em tráfico de influência. E aí, meus amigos, a repercussão dessas denúncias, ela acabou atingindo patamares inimagináveis, né? Por quê? Começam a acontecer protestos,
Jovens pintam o rosto e vão para as ruas protestar contra a corrupção, exigir o fim da corrupção e exigir também uma palavrinha que ficou famosa naquele momento e estava na boca do povo, a palavra impeachment. O que é o impeachment, professor? O impedimento do presidente. A galera começa a ir pra rua, os caras pintadas, impeachment, impeachment. E aí, meus amigos, esse movimento acaba entrando para a história. E aí, o que acontece? Eles abrem uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para apurar as denúncias de corrupção que estavam acontecendo ali naquele momento no governo do Fernando Collor. E aí, os caras começam a investigar. E nisso, você tem uma medida importante nesse cenário, que é quando o Congresso aprova o impeachment do Fernando Collor no dia 29 de setembro de 1992. O processo, quando isso acontece, é justamente para que o presidente seja investigado, ele fica afastado ali por um tempo para que essas investigações aconteçam. E aí, nesse caso, como o Fernando Collor foi afastado, o vice dele, o Itamar Franco, assumiu a presidência do país em caráter interinamente, né? E esse momento que o Itamar assume, né, ele iria do dia 2 de outubro até o dia 29 de dezembro de 1992. Por quê? Porque no dia 29 de dezembro, o Brasil é sacudido com essa notícia. O Fernando Collor acaba renunciando ao mandato dele no dia 29 de dezembro, durante o julgamento dele no Senado. Uma coisa interessante que a gente vai perceber é que esse momento da renúncia, ele é um momento muito marcante, muito emblemático. Mas a gente tem uma pergunta aí do Gui. Fala, Gui! Professor, por que o Collor renunciou? Pois é, o Collor renunciou, acredita-se, para preservar os direitos políticos dele. Porque uma vez cassado, ele poderia também ficar inelegível, ele poderia também perder os direitos políticos dele. Então, ele renunciando, perderia o objeto da ação, né? Consequentemente, seria uma tentativa, né, de pelo menos não chegar na condenação, na cassação, e ele vir a ficar inelegível, vir a perder os seus direitos políticos. Mas, se essa era uma estratégia, acabou não adiantando, porque o Senado acabou prosseguindo com o julgamento do Collor e os direitos políticos dele acabaram sendo cassados. Ele realmente ficou inelegível por 8 anos. Depois, ele se candidatou e voltou à vida pública, voltou ao Congresso Nacional, mas isso depois que passou esse tempo da inelegibilidade, a qual ele acabou sendo condenado por conta de todo o desdobramento do processo, do julgamento que ele sofreu ali naquele momento. E aí, o que acontece? Agora nós temos, então, a nossa questãozinha para a gente analisar. Vamos ver? Olha só, a questão diz: iniciada em março de 90, a gestão do presidente Fernando Collor de Mello foi voltada para uma agenda marcadamente econômica que priorizava qual seria a prioridade do governo do Fernando Collor nessa questão econômica. Bom, a primeira fala de uma reforma tributária e agrária para aumentar a produtividade nacional. Quem é que defendia essa questão de reforma agrária, né? Você pensou em reforma agrária, você vai pensar logo nas bandeiras que eram defendidas pelo opositor do Collor nas eleições de 89, que era o Lula, né? Então, o Lula que trabalhava, que defendia essa coisa da reforma agrária. Não era uma agenda do Fernando Collor de Mello, dentro desse programa neoliberal que ele pretendia implementar ali no Brasil naquele momento. A próxima falava em liberalização da economia e privatização de empresas estatais. Essa daqui, ela tá interessante pra gente, né? Quando a gente fala de abrir a economia, quando a gente fala de privatizar empresas estatais, isso está muito mais afinado com essa agenda econômica neoliberal, que era a cartilha que o Collor estaria seguindo naquele momento no governo dele. Está muito mais afinado. Mas vamos ver quais são as próximas? Vamos ver? Olha só, a próxima diz: a estabilização monetária e os investimentos estatais em infraestrutura. A gente vai perceber que dentro dessa agenda neoliberal, a ideia é você diminuir o tamanho do Estado, né, e você priorizar mais a questão das privatizações e não aumentar o tamanho do Estado, né? Então, por isso essa daí não iria nessa linha, nessa direção. A próxima fala de distribuição de renda e reparação às desigualdades raciais. Isso aí a gente não vai ver no governo do Collor, né? A gente não vai ver nesse momento essa agenda no sentido de procurar reparar as desigualdades raciais,
né, as políticas afirmativas, a gente vai ver isso em outro momento da história do Brasil. Essas políticas voltadas, por exemplo, para a questão das cotas, das universidades, nos concursos públicos, né, para negros, para a questão a questão racial, para as pessoas que tinham algum tipo de questão dentro dessa questão da reparação histórica. Então isso a gente vai ver em governos posteriores, a gente não vai ver no governo do Fernando Collor. Show de bola? A próxima vai falar de uma reforma trabalhista e de uma terceirização do setor de serviços. E aí, essa também não vai ser a tônica, não vai ser o foco ali do Fernando Collor nesse momento, quando ele governa, quando ele implementa o seu plano Collor dentro dessa agenda neoliberal. E aí, sobraria para a gente, então, realmente, essa questão da liberalização da economia e da privatização de empresas estatais, que é o que estaria mais afinado com a agenda neoliberal do Fernando Collor de Mello. Beleza? Gente, o governo do Collor, ele foi super importante no sentido de marcar essa transição para essa questão dos governos eleitos pelo voto direto. Por isso que a eleição de 1989, ela foi uma eleição importantíssima para a história do Brasil, ela foi uma eleição extremamente polarizada, cheia de polêmicas. Naquela época, houve uma influência muito grande também dos meios de comunicação, da mídia convencional. Naturalmente, em 1989, a gente não tinha a influência que a internet tem hoje. Hoje a gente sabe que as eleições, elas têm um peso muito grande, elas são, inclusive, muitas vezes definidas nas redes sociais, na internet, nessa nova forma de mobilizar as pessoas. Mas em 89, nós tínhamos o quê? Os grandes canais de televisão. Nós tínhamos a mídia convencional. E ali houve um peso muito grande, né, especialmente em alguns momentos específicos, nessa eleição de 89. Inclusive com a emissora Rede Globo, que posteriormente reconheceu que errou na questão da edição do debate entre o Collor e o Lula, acabou fazendo uma edição tendenciosa, com cortes que favoreciam um candidato e não o outro candidato. Então, naquela época, a televisão ainda tinha uma influência muito maior sobre o eleitorado, sobre as pessoas, e aquilo ali foi marcante na eleição de 89. Anos depois, nas eleições seguintes, a gente vai perceber que o cenário foi pouco a pouco se modificando, e hoje essa arena se dá nas redes sociais. Hoje essa arena se dá no jogo de versões, quando um grupo procura construir uma narrativa e aquele que consegue se articular melhor, aquele que consegue fazer perpetuar a sua narrativa, multiplicar essa narrativa e fazer com que essa narrativa seja vista como verdadeira por parte do eleitorado, é esse grupo que acaba, muitas vezes, definindo uma eleição. Então, é importante marcar que há essa diferença. A eleição de 89 foi importante pela volta do voto direto, mas teve também essa influência que a televisão antes exercia. E nas eleições posteriores, a gente vai ver que agora a influência está nas mãos da internet. Atualmente, nós tivemos recentemente também as notícias veiculadas referentes ao Fernando Collor. Recentemente, ele foi condenado dentro dos processos que ele respondia. Foi, inclusive, determinada a prisão dele. Ele chegou a ser preso e a última informação é que foi liberada a prisão domiciliar para o Fernando Collor, ok? Bom, dito isso, na aula de hoje a gente viu o governo do Fernando Collor e esse assunto é extremamente importante para o vestibular da UEA. Nós queremos recomendar para você baixar o aplicativo do Preveste UEA e acompanhar o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Foi super importante estar com você hoje. Um super abraço para todo mundo. Continua acompanhando a gente e vamos nessa rumo ao sucesso. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Se vocês quiserem rever todas as aulas e ter acesso a questões comentadas, instale o aplicativo do Preveste e acompanhe todo o nosso conteúdo. Faça como eu. Se prepare desde a primeira série do ensino médio. Vamos buscar a nossa vaga!